Este caso aconteceu nos Estados Unidos em 2013. Kendrick Johnson nasceu em 10 de outubro de 1995 e em 2013 tinha apenas 17 anos. Ele cursava o segundo ano do ensino médio na Lowndes High School, em Valdosta, Geórgia. Era popular e, segundo a mãe, o caçula da família. Sua mãe, Jacqueline Johnson, disse que ele era a pessoa mais engraçada de todas. Outros parentes, como seu pai Kenneth, concordavam. Mas ele era conhecido principalmente por sua habilidade esportiva. Ele tinha 1,78 metros de altura e pesava cerca de 72 quilos. Ele jogava basquete como um ala pivô de baixa estatura. Também jogava futebol americano, que parecia ser o esporte que mais importava para ele. Sua mãe disse mais tarde que ele estava envolvido com o esporte desde que era um bebê. Por volta dos 4 anos, ele já estava em campo com seu pai e irmãos. Ainda assim, apesar de suas habilidades, ele não era exibido. As pessoas o descreviam como quieto e confiante. Ele sempre causava ótima impressão nos colegas, que admiravam sua determinação. Ele tinha o sonho de ir para a faculdade e jogar, mas infelizmente nunca teve essa oportunidade. E isso torna este caso e o que aconteceu com ele ainda mais devastador. Quinta-feira, 10 de janeiro de 2013, começou como um dia normal de aula. Kendrick foi às aulas e passou um tempo com seus amigos. Nada no dia parecia fora do comum até aquele momento. Então, no início da tarde, ele entrou no ginásio antigo. Até esse momento, não está claro o motivo ou se ele estava realmente sozinho. Mas o que se sabe é que ele foi até os colchonetes de luta. Os colchonetes de luta eram guardados em pé, em uma fileira, no canto do ginásio antigo. Depois que Kendrick entrou no ginásio, ninguém mais o viu naquele dia. O dia letivo seguiu normalmente e ninguém levantou qualquer alerta, nem os amigos dele, nem seus professores. Naquela noite, ele também não voltou para casa. Para sua família, isso chamou a atenção imediatamente. Ele nem ligou, o que era incomum. Naquela noite, fizeram um boletim de ocorrência de desaparecimento. Eles acharam que algo estava terrivelmente errado e, tragicamente, estavam certos. Na manhã seguinte, no dia 11 de janeiro, os alunos entraram no ginásio antigo para a aula, mas, ao fazerem isso, perceberam um cheiro forte vindo de um dos colchonetes. Então eles perceberam outra coisa. Eles viram um pé com meia no topo de um colchonete de luta em pé e enrolado. A princípio, eles ficaram confusos, mas, quando os colegas olharam mais de perto, viram sangue e vômito e souberam que algo estava muito errado. As pessoas que trabalhavam na escola foram alertadas imediatamente. Um funcionário, então, começou a mover os colchonetes. Quando a pilha de colchonetes foi movida, um tênis e alguns dos livros de Kendrick deslizaram do topo. Foi nesse momento que eles perceberam completamente que Kendrick estava dentro de um dos rolos. De forma bizarra, ele estava de cabeça para baixo quando foi encontrado pela primeira vez. Ele já estava nessa posição há pelo menos 21 horas. Policiais e profissionais de saúde foram chamados imediatamente para a escola. No entanto, não havia como salvar Kendrick. Ele já estava morto. Por volta das 11 horas, a escola foi isolada. Os investigadores consideraram o ginásio antigo uma cena de crime importante. Os policiais locais isolaram a área e, além disso, o Departamento de Investigações da Geórgia também respondeu à ocorrência. Agora eles estavam lidando com um estudante morto dentro da escola com milhares de possíveis testemunhas. Era uma tarefa enorme. Primeiro, os alunos vistos no ginásio nos dias 10 e 11 de janeiro foram identificados e entrevistados. No entanto, muitos outros alunos foram entrevistados posteriormente. Essas entrevistas deram contexto à área dos tatames, o que foi muito importante. Os tatames não serviam só para luta livre e ginástica, mas também como área informal para guardar sapatos, bolsas e outros itens dos alunos. Os alunos faziam isso para evitar qualquer taxa de armário. Eles também passavam tempo perto das arquibancadas no canto do ginásio, ao lado dos tatames.
Essas informações sobre como o espaço era utilizado tornaram-se centrais para a explicação oficial, especialmente quando um dos alunos disse que, às vezes, os estudantes rastejavam dentro dos tatames para recuperar itens que guardavam lá dentro. E para reforçar isso, outro aluno disse que Kendrick já tinha feito isso antes. Os investigadores descobriram que os tatames foram guardados em pé após as férias de Natal, e isso era relevante, porque os alunos estavam acostumados a manuseá-los de outra forma. Ao examinarem a posição de Kendrick e seus pertences, as autoridades notaram que ele estava de cabeça para baixo em um tatame, com um tênis sob a cabeça, dentro do mesmo rolo. Isso deixou os investigadores se perguntando: será que ele estava tentando pegar um tênis que caiu entre os tatames? Essa se tornou uma das teorias. Os investigadores começaram a acreditar que ele entrou no tatame para procurar seu tênis Adidas, e quando ficou de cabeça para baixo dentro do tatame, acabou ficando preso, sem conseguir sair. Logo foi realizada uma autópsia no corpo de Kendrick, e essa primeira autópsia, feita por um patologista do Departamento de Investigação da Geórgia, apoiou essa teoria. No dia 2 de maio de 2013, foi determinado que Kendrick morreu por asfixia posicional. A morte foi classificada como acidental. E, além disso, a avaliação toxicológica deu negativo para drogas e álcool, então, estar intoxicado não teve influência nisso. O departamento do xerife encerrou o caso logo após essa conclusão ser alcançada. E mais tarde, naquele ano, o diretor do GBI, Vernon Keenan, defendeu publicamente essa teoria. No entanto, a família de Kendrick rejeitou as conclusões da investigação. Eles não acreditavam na versão oficial e tinham motivos para se preocupar. Descobriu-se que, nos primeiros meses, foram cometidos erros graves na condução do caso. Quando Kendrick foi encontrado dentro do colchonete enrolado, o local foi tratado como cena de uma investigação de morte. Porém, desde o começo, questionava-se como ela foi conduzida. Primeiramente, o legista não foi chamado imediatamente e, quando chegou, acreditava que o corpo de Kendrick já havia sido movido. Não está claro como ele foi movido. No entanto, pelas fontes, parece que ele foi movido da posição vertical para a posição horizontal, seja pelos socorristas ou pelos professores, embora as informações sobre isso sejam um pouco vagas. Isso era importante, porque a posição exata do corpo era fundamental para entender como Kendrick acabou preso dentro do colchonete em primeiro lugar. O legista também reclamou que as autoridades policiais não cooperaram adequadamente com ele e que o saco mortuário lacrado havia sido aberto. O legista descreveu os controles investigativos como muito ruins, chegando a péssimos. Esses erros processuais iniciais deram à família de Kendrick razões para duvidar da confiabilidade das conclusões iniciais. E, além disso, quase desde o início, os investigadores estavam lidando com rumores de crime. Um dos motivos foi uma pequena mancha de sangue encontrada em uma parede a cerca de 15 metros de Kendrick. Sozinha, ela soou o alarme, mas quando foi testada, não era sangue de Kendrick. Também foram encontrados lenços ensanguentados no banheiro. Novamente, isso pareceu suspeito a princípio, mas os investigadores depois rastrearam esses lenços até uma estudante ferida. Alguns desses primeiros rumores tinham explicações, mas o maior problema era a investigação, já perder a confiança do público. Além disso, a linha do tempo não era tão clara quanto muitos resumos oficiais sugerem. As primeiras reportagens situaram os últimos movimentos de Kendrick no ginásio antigo por volta das 21 horas, e mais análise posterior do FBI indicou que ele foi visto pela última vez perto dos colchonetes às 13h27. Essa é uma diferença enorme, com as duas autoridades se contradizendo. Você pensaria que isso seria fácil de resolver. É só verificar as câmeras de segurança. Mas é aqui que o caso tomou outro rumo estranho. O sistema de vigilância da escola não deu aos investigadores uma visão clara do ocorrido. Revisores federais disseram depois que os servidores não estavam todos conectados centralmente. Outras câmeras ao redor da escola
tinham relógios que não foram devidamente ajustados após a manutenção de rotina, o que significava que os registros de horário não estavam sincronizados corretamente. Algumas câmeras eram acionadas por movimento, então não gravavam o tempo todo. E o mais importante, a área dos colchonetes em si não era coberta diretamente. A câmera que muitas pessoas achavam que deveria ter filmado os colchonetes não estava apontada para onde se esperava. Segundo relatos, ela teria sido desalinhada por uma bola de basquete em fevereiro de 2012, quase um ano antes de Kendrick morrer. Esse detalhe se tornou uma das maiores fontes de suspeita. Para os investigadores, isso era uma explicação técnica infeliz, mas, para a família de Kendrick e para muitas pessoas que acompanhavam de fora, parecia uma falha conveniente em um caso já cheio delas. No final de 2013, essas preocupações já haviam ganhado atenção nacional, com a CNN noticiando as dúvidas da família sobre as evidências em vídeo. Nesse ponto, a família de Kendrick já não confiava mais na explicação oficial, então eles recorreram a um patologista particular. O corpo de Kendrick foi exumado em 15 de junho de 2013 e uma segunda autópsia foi realizada. Esse segundo legista rejeitou a conclusão oficial de asfixia posicional acidental e, em vez disso, concluiu que Kendrick morreu devido a um trauma contuso no lado direito do pescoço, bem perto da mandíbula. Um adendo posterior a esse relatório foi além, afirmando que Kendrick também sofreu trauma contuso no lado direito do tórax. O relatório também afirmou que o exame dos pulmões dele não sustentava a morte por asfixia posicional, e isso se tornou o maior desafio documentado à versão do Estado. Agora, além de alegar que a investigação parecia errada, a família tinha um patologista particular afirmando que a causa oficial da morte não era verdadeira. E então, veio outra descoberta que abalou ainda mais a confiança. O corpo de Kendrick foi exumado. A família dele disse que seus órgãos internos estavam desaparecidos e que seu corpo havia sido recheado com jornal. O relatório do legista afirmou que os órgãos internos removidos durante a primeira autópsia não estavam presentes no corpo durante a segunda. O Departamento de Investigação da Geórgia disse que é prática padrão devolver os órgãos em um saco plástico dentro do corpo após uma autópsia e que eles devem ter cometido um erro. Mas eles negaram ter enchido o corpo de Kendrick com jornal. A funerária deu uma explicação diferente. Disse que o corpo de Kendrick chegou sem os órgãos e o corpo estava sem sustentação. Os funcionários preencheram a cavidade do corpo durante o embalsamamento. Isso pode parecer chocante, mas a funerária foi posteriormente avaliada e constatou-se que não violou nenhuma regra profissional. Mas mesmo assim, a dúvida permaneceu. Se os órgãos foram removidos após a primeira autópsia, para onde exatamente eles foram? Porque eles não estavam no corpo de Kendrick na segunda autópsia. Depois, houve o manuseio das roupas de Kendrick, o que adicionou mais uma camada de confusão. Um transportador assinou o recebimento de várias peças de roupa. Eles deveriam entregar as roupas para a funerária, mas a funerária recebeu o corpo de Kendrick apenas com fones de ouvido quebrados. Novamente, nada disso provou homicídio, mas para onde foram as roupas? Havia muitas coisas que pareciam extremamente estranhas. A teoria oficial pode ter sido morte acidental, mas a investigação em torno disso deu à família e ao público razões demais para questionar como essa conclusão foi alcançada. A família também questionou que certas medidas do tapete não coincidiam com a explicação oficial. A abertura do tapete enrolado tinha cerca de 14,25 polegadas de largura. Segundo o legista, os ombros de Kendrick mediam cerca de 19 polegadas. Para a família, isso levantou uma pergunta óbvia. Se os ombros de Kendrick eram mais largos que a abertura, como ele entrou no tapete da forma descrita pelas autoridades? Ele foi colocado ali após morrer? Foi enrolado no tapete? Também havia perguntas sobre o próprio tapete. Registros diferentes descrevem o tapete com alturas diferentes, o que aumentou a confusão sobre como o corpo de Kendrick poderia ter acabado naquela posição. E então havia os tênis.
Investigadores consideraram a cena compatível com Kendrick tentando pegar um tênis Adidas preto e branco de dentro do tapete, mas a família depois questionou o motivo. Um par diferente de tênis laranja e branco foi encontrado perto dele, dentro do mesmo tapete enrolado, segundo as anotações da investigação. De quem eram aqueles tênis? Eram do Kendrick? Se não eram, por que ele se enfiaria em um tapete por causa do tênis de outra pessoa? Em março de 2014, o caso já havia passado à esfera federal. Um júri de acusação foi convocado e ex-colegas de classe, junto com alguns de seus pais, foram intimados a depor sob juramento. Isso não aconteceu porque eles estivessem formalmente acusados de algo, mas porque os investigadores queriam relatos formais e legais do que as pessoas sabiam. Quase 100 pessoas foram entrevistadas. Milhares de mensagens e e-mails foram analisados, além de imagens das câmeras da escola cuidadosamente examinadas. Então, em 2014, houve uma revisão independente dos resultados da autópsia. Inicialmente, essa revisão parecia apoiar a conclusão original de que a morte de Kendrick foi resultado de asfixia posicional acidental. Mas à medida que a análise avançava, o perito teria achado difícil sustentar totalmente essa conclusão, com certeza. Então, esse relatório foi posteriormente alterado. E em 2016, a causa e a forma da morte foram alteradas. Foi mudado para indeterminada. Apesar disso, a revisão federal ainda terminou sem acusações. No dia 20 de junho de 2016, o Departamento de Justiça encerrou o caso. Foi nesse momento que a teoria da família sobre possíveis suspeitos também se tornou mais específica. Eles começaram a acusar algumas pessoas de serem responsáveis, Brian e Brandon Bell, dois ex-colegas de classe de Kendrick, junto com o pai deles, que era um agente do FBI. A família de Kendrick acreditava que os irmãos poderiam ser responsáveis e apontaram que Kendrick já tinha tido uma briga anterior com eles no ônibus escolar, assim como alegações de que a escola não lidou com o assédio racial de alunos brancos contra Kendrick. Durante anos, rumores e mensagens anônimas espalharam essa teoria específica sobre os irmãos Bell. Mas no final, nenhum promotor apresentou acusações criminais contra nenhum dos irmãos. Isso porque, quando o xerife analisou as acusações, ele disse que a revisão do FBI de cerca de 62 câmeras da escola mostrou que Kendrick não cruzou o caminho deles naquele dia. Ele também afirmou que Brandon Bell deixou o campus 1 hora antes de Kendrick ser visto pela última vez. Depois dessa saga, anos se passaram, mas a família achava que ainda havia algo errado, apesar do caso ter sido encerrado. Foi assim até março de 2021. Em março de 2021, o xerife foi obrigado a reabrir o caso de Kendrick, e por um bom motivo. A família de Kendrick e seu porta-voz trouxeram com eles uma gravação de áudio de 25 segundos. Eles disseram que a gravação capturava um homem branco anônimo confessando ter matado Kendrick. Mas em maio de 2021, descobriram que essa gravação era uma farsa. Essa reabertura se tornou a última grande revisão criminal do caso. Em janeiro de 2022, o xerife divulgou um resumo de 16 páginas. Ele incluiu, no resumo, que as evidências ainda não sustentavam as hipóteses de homicídio, encobrimento ou conspiração. O resumo repetiu o depoimento sobre os estudantes guardarem sapatos dentro dos colchonetes. Disse que os problemas com as câmeras perto do canto do tapete já existiam há mais de 1 ano antes de Kendrick morrer. Também afirmou que os registros analisados não indicavam trauma por objeto contundente na cabeça ou rosto de Kendrick. No final, ninguém foi preso e não houve processos criminais. Por causa disso, não houve julgamento criminal pela morte de Kendrick, mas houve várias petições, processos civis e recursos. Em 2014, a família de Kendrick processou a escola, alegando negligência e falhas relacionadas a denúncias de bullying. No mesmo ano, uma segunda ação civil por morte indevida foi aberta contra funcionários da escola, mas nenhum tribunal considerou as alegações comprovadas. Em janeiro de 2015,
a família entrou com um processo de 100 milhões de dólares, nomeando 38 réus, incluindo Brian e Brandon Bell, o pai deles, e vários outros funcionários. Todos os réus negaram as acusações. Em 2017, após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmar que não havia provas suficientes para acusações criminais, a família foi condenada a pagar quase 300 mil dólares em honorários advocatícios relacionados ao caso. E em 2023, a família entrou com um novo processo federal de direitos civis no valor de 1 bilhão de dólares, que acabou sendo rejeitado em março de 2026. A posição oficial continua sendo que Kendrick morreu por asfixia postural acidental. E sua família ainda rejeita essa conclusão, exigindo repetidamente uma compensação.